Agora vamos ver como que somos convidados a realmente nos libertar dos conflitos, a forma verdadeira de se libertar dos conflitos interpessoais. Então, como o conflito ele é gerado pela imposição do ponto de vista de um indivíduo sobre o outro, o que é necessário fazer? É importante que aqui nós vamos basear num ditado popular: quando um não quer, dois não brigam. Então, quando uma pessoa recebe a imposição, o que ela pode fazer, a pessoa que é alvo dessa imposição? Ela pode se envolver com sentimento de amor essencial, gerador de humildade e aceitação do outro como ele é, com limitações e qualidades. Aquilo que nós já falamos numa outra live sobre o eu, o outro idealizado e o outro real. Aceitar que a pessoa real, ela tem limitações, assim como tem qualidades. E as limitações dela são manifestadas na própria relação interpessoal. Isso é muito importante nas relações, principalmente nessas relações que são opcionais, são feitas por escolhas, como a relação conjugal, que você pode romper com a relação de patrão-empregados ou de colegas de trabalho, a relação com colegas de trabalho voluntário. São relações que são facultativas, você pode tê-las ou não. Se a pessoa resolve por ter aquela relação, o que é importante que ela faça? Faça um esforço para se conectar com o amor essencial, fazendo exercícios de humildade, de aceitação do outro como ele é. Aqueles 5 sentimentos para o relacionamento interpessoal saudável. Aqui no esquema está resumido, mas é principalmente o amor incondicional, a renúncia, a compaixão, a humildade e a mansidão. São 5 virtudes que, quando são exercitadas, pelo menos por uma das pessoas dessa relação, o ideal é que as duas exercitem, mas pelo menos uma. Se uma exercitar as virtudes, o que acontece? Quando um não quer, dois não brigam. Mas aqui é um processo real de desenvolver virtudes. Não é o movimento da pseudo-virtudes que nós vimos na forma falsa de administrar conflitos. Então, o que vai acontecer quando a pessoa se propõe a desenvolver virtudes? Aceitação da pessoa que está querendo se impor, sem, contudo, aceitar a sua imposição, pois isso seria uma autoanulação. Quando nós aceitamos a imposição do outro, isso já deixa de ser aceitação, como nós vimos, para ser uma pseudo-aceitação. Aqui, a aceitação da pessoa. E como que se faz isso do ponto de vista bem prático? O outro é um ser essencial, assim como eu sou. O outro também, ele traz limitações, assim como eu trago. O outro traz qualidades, assim como eu trago. Agora, eu não posso mudar as limitações do outro. Então, eu aceito essa pessoa. Agora, aquilo que ela está tentando me impor é inaceitável, do ponto de vista no sentido de que é um movimento egóico. Então, eu respeito você da forma como você se manifesta. Agora, essa situação aqui é inaceitável. Claro que isso principalmente nas relações que é possível uma negociação, é possível uma conversa. Por quê? Na relação patrão-empregado, às vezes você nem tem condições de verbalizar isso para o patrão. Mas a pessoa, mesmo nessa relação, ela pode continuar fazendo exercícios de virtudes, permanecer naquele relacionamento, não pedir demissão ou dar um murro na cara do chefe e sair correndo, como muitas vezes a pessoa tem desejo de fazer,
ela permanecer naquele relacionamento exercitando as virtudes. Se ela exercitar as virtudes, ela vai estar equilibrada, apesar da dificuldade do outro. Agora, relação conjugal, relação entre colegas de trabalho voluntário, que é uma relação espontânea e voluntária, relação entre irmãos, entre sócios, enfim, quando você está numa relação horizontal e que essa relação é possível uma conversa, é muito importante que a pessoa verbalize. Eu aceito você do jeito como você está, quem você é, com base em quem você é uma essência divina, como eu sou, alguém em evolução, então eu aceito você dessa maneira. Agora, essa imposição, nós vamos precisar conversar. Aí o que acontece? A pessoa vai entrar nessa próxima etapa aqui. Quando a pessoa faz esse exercício, ela compreende o movimento egóico do outro, buscando equacionar o conflito por meio do consenso, onde cada um vai ceder no seu ponto de vista para buscar um ponto de vista único, que seja um consenso entre ambos. Então, o ideal é isso. Um cede um pouco, outro cede um pouco, porque se os dois quiserem impor, nós temos aquele primeiro quadro da pessoa reagindo um contra o outro. Se uma se autoanular, cria aquela passividade, aquela forma falsa. Aqui não, aqui nós temos pessoas conversando, olha, um cede um pouco, outro cede um pouco, criamos uma terceira ideia, e aí, a partir dessa, nós nos convergimos. Isso é muito importante, principalmente em relação conjugal, relação entre companheiros de trabalho, sócios, enfim, de pares. Por quê? Você vai conversar com o outro para convergir. Os conflitos, eles surgem principalmente por um processo de divergência de ponto de vista. Então, divergir é muito fácil. Convergir é um esforço que nós fazemos e que é muito prático e muito possível de ser realizado no nosso dia a dia. Se nós fizermos esforço para humildar o orgulho, amansar a rebeldia, desenvolver o altruísmo, nos libertando do egoísmo, a mansidão no lugar da rebeldia, a paciência exercitando para superar a impaciência, a tolerância para superar a intolerância, e assim sucessivamente, nós vamos exercitando as virtudes, tornando essa relação cada vez mais convergente em relação a buscar equacionar o relacionamento de uma forma amorosa. Então, assim, claro que muita gente vai dizer, mas isso daí dá muito trabalho. E aí, agindo assim, nós resolvemos os conflitos. É claro que dá muito trabalho. O que não dá trabalho é você brigar, você partir para cima do outro, agredir. Isso gera problemas depois. Agora, na hora não dá trabalho nenhum. Exercitar virtudes é bastante trabalhoso, mas é o que vai gerar harmonia, tanto intrapessoal, eu comigo mesmo, quanto interpessoal, eu com o outro. Se eu quero um relacionamento conjugal saudável e não quero investir tempo, reflexões e trabalhos em conjunto, é impossível ter uma relação conjugal saudável, a não ser que for dois anjos encarnados convivendo junto, que eu acho que não tem na Terra, dois anjos encarnados casados. Então, vai haver necessidade dessa negociação, de conversas, de reflexões. Tudo isso faz parte de um processo de relação conjugal saudável. Da mesma forma, se eu quero ter companheiros de trabalho, num trabalho voluntário, por exemplo, saudável, ou com meu sócio, ou com meu irmão, meu pai, minha mãe, de pessoas já adultas,
isso tudo é possível de ser trabalhado. Por mais trabalhoso que seja, vale a pena fazer esforços nessa direção, porque nós vamos cada vez mais resolver os conflitos que criamos, e ao invés de ampliar conflitos, criar conflitos o tempo todo, tornando a nossa vida um inferno. O relacionamento interpessoal saudável, ele quando trabalhado dessa forma, ele vai gerar todo um estado de bem-estar, de equilíbrio e de harmonia, e vai felicitar as pessoas que têm os relacionamentos.